E está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamar Livestock, Nelore Eringer, Nelore Capixaba, ACNB e Biosanto. O Agronegócio Podcast de hoje está para lá de especial. Nós estamos trazendo uma personagem que eu tô procurando já há algum tempo. Renata Erler, uma das consultoras mais renomadas a nível de Brasil, uma referência no Espírito Santo, uma amiga de muito tempo, né? A gente já se conhece há bastante tempo. E olha, estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o convite e poder passar conteúdo de qualidade para os nossos telespectadores. Se apresenta para a galera, se é que essa turma toda do Rural Capixaba já não te conhece, né? Que isso, eu que agradeço, Valfredo, é um prazer muito grande estar aqui. Realmente a gente se conhece de longa data, adorava seu programa de televisão. Que bom. E acho que o agro precisa de ser melhor comunicado, então fiquei muito feliz com o seu projeto, inclusive, porque eu falei, poxa, mais uma pessoa qualificada para levar bom conteúdo, boas informações, a gente precisa muito disso. Então, estou muito feliz de estar aqui pelo programa e por ser você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Fico feliz. Eu acho que o agronegócio merece esse espaço. A cada ano que passa, o Brasil se torna mais referência. Essa história de celeiro do mundo se torna mais verdade. E o nosso querido Espírito Santo desponta. Né? Com várias frentes, com uma diversidade absurda, seja na cafeicultura, na fruticultura, na pecuária, enfim, em várias frentes do agronegócio. E você, com certeza, ajudando toda essa produtividade, todo esse resultado magnífico que o nosso agronegócio proporciona. Renata, você é capixaba? Sou capixaba, natural de Santa Teresa. Minha conterrânea. Santa Teresa só sai coisa boa, né? Não, tá explicado o sucesso. Tá explicado o sucesso. Isso aí. Mais precisamente no distrito de Várzea Alegre, que ainda fica a 40 quilômetros da sede. Então, que bacana. Minha família, a zampronhada toda, ela de Tabocas. Ah, que legal. Então, pertinho ali, Valfredo. É próximo, bem do próximo. Do lado. Legal. É muito bom. Agora, a sua história começou em Santa Teresa? Você estudou, você chegou a estudar na escola, no colégio agrícola lá? Não. Estudei em Santa Teresa, só saí de lá para a faculdade. Sua infância foi lá? Minha infância e adolescência foi lá. Bacana. Toda lá. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Cara, ali, o seguinte, sou filha de produtor rural, pequenos produtores, né? Chegaram a médio, mas aí por várias situações, a coisa acabou degringolando um pouco, se separaram, questões familiares, e aí a gente ficamos sendo pequenos produtores. Mas o que acontece? Eu sou a filha do meio, aquela que veio na expectativa de ser o neto homem, sabe? Do seu nego Erla, que queria muito um neto. Esse neto não chegou a Renata, olha bem. Mas isso acabou sendo muito bom, porque quando essa expectativa dele não foi atendida, ele ensinou a gente a ter uma coragem e a se colocar para fazer as coisas a nível de campo, que era muito surreal e a gente era muito criança. E mesmo depois que meu irmão nasceu, porque aí no terceiro, sim, ele realizou o sonho dele de ter o neto homem e tal, o meu irmão era muito parceiro. Então, para você ter ideia, como que acontecia, né? Menina de 7, 8 anos de idade, ela quer brincar de boneca. Só que eu já tinha uma coisa, porque assim, a gente morava num lugar que o vizinho mais próximo ficava a 3 quilômetros da nossa casa. Então, era a gente com a gente ali, minha irmã mais velha, eu, os filhos dos colaboradores, alguns que tinham a mesma idade. E, cara, eu olhava para eles trabalhando com tanta admiração, de verdade, assim, desde raspar o curral e tirar leite e tudo. Então, as minhas brincadeiras, minha irmã queria brincar de boneca. Às vezes eu até brincava, mas a minha brincadeira era pegar caixinha de palito de dente, palito de fósforo, um rolo de barbante, saía para o quintal e eu ia construir curral, cara, com
palitinho de dente, passava. E assim, não era qualquer curral não, tá? Tinha as divisões, tinha tronco, tinha embarcador. E aí eu construía o curral e não deixava ninguém derrubar meu curral e todo mundo saía. E brincava com os boizinhos ali, igual uma maquete. Que bacana. E era a brincadeira que eu mais gostava, assim. E isso eu tinha 7, 8 anos de idade, então eu ficava ali alucinada com aquilo, vendo meu avô se relacionar com as pessoas, como ele falava, o que ele fazia. Porque o que acontecia? Meu avô, ele ficava no tático de tudo, ele que geria tudo, ele que comandava tudo. Meu pai era muito operacional, ele era o cara que executava muita coisa do que meu avô direcionava. Sim. Como ele estava no operacional, quem ficava mais tempo com a gente era meu avô. Uhum. Então eu via aquele movimento, até me arrepia de lembrar assim, porque, cara, eu era muito nova, mas aquilo, cada coisa me marcava, porque eu falava assim, nossa, um dia eu vou fazer isso. E a segunda brincadeira que eu mais gostava era pegar um cavalo mansinho, que a gente sempre tinha um muito manso. Sim. Pegava aquele cavalo muito manso, eu, minha irmã e já com meu irmão e os filhos lá dos companheiros, né, dos funcionários. E a gente ia brincar e a brincadeira era o seguinte, sempre teve gado de leite, um gado de corte, café e tomate. Era mais ou menos o que se produzia ali. E aí a gente saía a cavalo, eu morava no meio de um cafezal, assim. Então a gente brincava muito no café. Qual que era a brincadeira? Quem ia no cavalo era o patrão. E quem ficava fora do cavalo, pegava enxada, alguma coisa, e ia para o meio do café ali. Trabalhar. Aí qual que era a brincadeira? A gente revezava quem ia no cavalo. Passava com o cavalo na estrada, parava na beira da cerca e, o que você está fazendo aí? Desbrota assim, capina não sei o quê. Orientava. Imitando meu avô, cara, que era o que meu avô fazia. Uhum. Então, a gente conviveu com essa relação, vendo no dia a dia, só que era muito gostoso. Aí você fala assim, pô, você tinha 7, 8 anos, já pegava cavalo sozinha e tal. Cara, eles davam essa liberdade pra gente. Era um negócio assim, vai... Eu aprendi a dirigir, Valfredo, com 9 anos de idade. Meu avô me ensinou a dirigir com 9 anos de idade. Eu dei PT numa D20 zero com 9 anos de idade. Meu Deus do céu. Entendeu? Com 11 anos eu já levava minha avó, fazia compra no supermercado. Ele permitia isso. É um negócio que às vezes você ouve e você fala assim, nossa, absurdo. Várzea Alegre, distrito, não tem polícia, não tem essas coisas. Na época, e a gente sabe que no interior... nós estamos falando de quanto tempo atrás, né, Valfredo? Já tem... tem problema falar da sua idade? De jeito nenhum. Vou fazer 40 já, Valfredo. Não, mas tá. Nós estamos falando de um pouquinho mais de 30 anos atrás. E a gente vê que ainda existem algumas condutas no interior. Às vezes é normal criar um jovem que às vezes não tem carteira ainda, mas ele já sabe dirigir. Exatamente. Ele já sabe dirigir porque o dia a dia na propriedade, ele usa o carro para transitar, para levar as coisas, para trazer, para ir para a lavoura, para voltar. O operacional dentro da propriedade demanda isso, né? Isso. Enfim, não estou aqui para ajudar, para julgar absolutamente nada. Mas assim, eram as brincadeiras sim. que a gente adorava. Eu, de novo, com 7 anos de idade, tinha um senhorzinho que chamava José Alemão. Ele ia uma vez por semana raspar o curral. Rapar curral, tirar o esterco. E aí, eu fui uma vez com ele. Mais atrapalhado que ajudar, mas eu tinha o objetivo de ajudar. Então, eu comecei toda semana. Ele adorava até o dia que meu avô perguntou assim, mas ela vai com você, ela mais atrapalha do que ajuda ou ajuda mesmo? Aí ele, não, e eu ajudava real. E eu lembro, cara, a loucura é que eu lembro. E aí eu não esqueço da frase dele falar assim, não, ela ajuda mesmo. Aí meu avô olhou para mim e falou assim, então a partir de agora você pode ir toda semana. Cara, para mim foi igual uma promoção. Agora ganhei uma responsabilidade, sabe? Tá explicado o sucesso. Adoro o que faz, velho. Então eu gostava, sempre gostei, assim. Brincadeira de bobeira. Não, tinha que ter um objetivo, tinha que ter um desafio, tinha que ter algo assim. Depois eu fui pro esporte, fui boa no esporte também. Era boa aluna. Porque aí o que acontecia comigo?
presta atenção na sala de aula, aprende tudo que pode para não ter que estudar em casa. Minha estratégia era essa. Em casa, fazer suas atividades, o seu lazer, que era na roça. Exatamente. Então, assim, fui criada no campo. Minha vida foi isso. Que legal, bacana. Né? Então, fui evoluindo assim e sempre olhando muito para o meu avô, negociando, conversando, comprando, vendendo, o que era importante, o que não era, como que ele organizava as coisas. E uma coisa que me chamava muito a atenção era a relação que ele tinha com quem trabalhava com ele. Era de muito respeito, mas eles respeitavam ele muito. E não era medo. Eles tinham uma admiração pelo meu avô e eu ficava pensando assim, nossa, eu quero ser igual o vovô um dia, sabe? Legal. Com aquela canetinha no bolso. É o exemplo, né? É o exemplo. Total, né? faz toda a diferença, cara. Isso é legal. Isso faz é toda a diferença. Então, desde sempre eu tinha não sabia o que seria, que profissão que seria, o que ia acontecer, mas aquele envolvimento ali com animal, terra, gente, é uma coisa que eu sou apaixonada desde sempre. Tá na raiz. Tá na raiz, total. Renata, a Renata cresceu e se tornou o quê? Você é formada... Sou zootecnista. Zootecnista. Você fez faculdade por onde? Formei na UVV. Ah, você formou na UVV. E essa é uma história engraçada, porque assim, até o ensino médio eu não sabia que existia zootecnia. E aí eu tinha a impressão assim, vou fazer medicina veterinária, porque era a profissão que eu conhecia que mais se aproximava do que eu queria. Porque na medicina veterinária parece que tem um período, a zootecnia, ela faz parte do curso? Ela tem é uma matéria, alguma coisa assim, não tem? Não tem. Não chega a ser assim? Não tem. O veterinário hoje, para atuar na área de zootecnia mesmo, ele tem que fazer alguma especialização em algum momento, ou durante o curso ou fora do curso. Tá? Okay. Mas aí me incomodava porque eu olhava a grade, eu pensava assim, tem a ver, mas não é o que eu quero. Agora eu não, mas é o que está mais próximo, então vai ser isso mesmo. Me inscrevi em todas as universidades, Viçosa, UFMG, tudo para medicina veterinária, só nas federais, não vou fazer faculdade particular não. Uhum. E aí, na época, vim fazer uma visita na UVV para conhecer uma grande escola, porque eu não tinha referência do que era, né? Escola Sim. de Santa Teresa, escola pequena, ia Exato. sair de lá para estudar, não tinha referência. Fui visitar a UVV com um amigo e aí entramos na coordenação. Ali conversando com o coordenador de medicina veterinária, ele olhou, ele falou assim, mas aí passou a coordenadora de zootecnia, pela gente, assim. E falou, você conhece zootecnia? Eu falei assim, não sei o que é. Quando vocês terminarem de conversar, passa na minha sala. Valfredo, foi igual abrir, assim, a luz acendeu, porque na hora que ela pegou o guia do estudante e me mostrou, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Sim. Ali eu já saí, onde que tem zootecnia? Ah, aqui tem. Eu já tinha me inscrito em todas as outras. Faculdade, as universidades federais na época estavam assim, tinham um problema muito grande de greve, ficava muito tempo parada. Sim. Me inscrevi no vestibular ali, só fiz a prova da UFES, não quis nem saber das outras, falei, não quero veterinária, eu quero zootecnia. Fiz da UFES assim. Sinceramente, deve ter feito assim, vou fazer porque eu já inscrevi, porque na verdade eu quero é lá. Exatamente. E aí passei. Fui cursar a zootecnia na UVV. Uhum. Passei muito apertado, porque assim, meu pai não tinha condição de manter, então assim, dividindo aluguel e aquela coisa toda, universidade particular. Pensei em começar a trabalhar para pagar a faculdade, mas aí eles tinham um programa de monitoria. No primeiro ano eu fiz a prova e passei, só que eu não podia assumir porque eu era... Primeiro período ainda não podia ser monitora, era caloura. Aí, quando eu fui para o segundo, fiz de novo a prova, assumi 3 monitorias, consegui 50% de desconto, deu para ajudar bem. Claro. E aí foi assim até o final. A faculdade era das 7 às 7, das 7 da manhã, e a parte da tarde era a monitoria. Não, bacana. Ciências do solo, não esqueça, ciências do solo, fisiologia vegetal. Aí o povo ainda fala assim, pô, mas esse negócio de capim, você fala muito de capim, você fala, estudei a vida inteira, ciências do solo, fisiologia vegetal e anatomia animal. Não é possível que eu não aprendi nada, né? Então, assim, e a faculdade foi assim,
um aperto, mas gostava demais, gostava muito. Concluiu a UVV. E aí? Concluí a UVV achando que ia trabalhar com meu pai. Cheguei lá, a gente, assim, tem uma história em particular que nós passamos por vários problemas, assim, pessoalmente, de família, muito confuso, a nível de sofrer ameaça, situação financeira extremamente complicada, de eu vir para estudar, mas deixar todo mundo lá numa situação preocupante, sabe? Mas também não era eu que ia resolver, né? Não tinha a mínima condição. Sim. Mas, enfim, atrapalha um pouco a cabeça da gente, né? Sim. Enfim, formei e falei assim, agora eu vou ajudar meu pai a trabalhar e tal. Só que quando eu voltei... Você já tinha essa ideia de concluir o curso e voltar para lá. Eu odiava a cidade grande, Valfredo. Eu vinha para Vila Velha, Vitória, e falava assim, nossa, a hora que eu formar não volto mais aqui. Olha bem, olha onde eu fui parar depois, né? Sim. E aí voltei, trabalhava mesmo com ele, mas já era uma propriedade pequena, já tinha tido que vender terra para pagar dívida, para assumir problema, daqui dali um monte de coisa acontecendo. E quando você sai da faculdade, qual que é o direcionamento, né? Se você... Pessoal, professores, preciso trabalhar, aqui em casa não está dando. A orientação é especialização. Te puxar para o corpo docente. E os professores gostavam muito de mim, porque eu sempre fui boa aluna. Durante a faculdade, eu era a cupincha do professor, a filha da coordenadora, era do que eles me chamavam, né? Sim. Não me importava. Quanto mais bagunça eles faziam, mais eu adorava, que falava assim, é um concorrente a menos para quando eu sair daqui, deixa eu estudar. Meu comportamento sempre foi esse. Estava bem focada. Muito. Estou aqui para aprender e eu vou aprender. Sempre vou foi sugar assim. O máximo que eu puder sempre de conhecimento. Foi assim. Tá e certo. aí eles me orientaram, faça especialização, acho que você pode dar aula e tal. Pai, pensa em fazer uma especialização. Não, você vai trabalhar. A hora que você ganhar seu dinheiro, quiser pagar uma especialização, aí você faz a especialização. Agora está na hora de trabalhar. Eu falei, nossa, e agora, cara? Agora lascou. E aí demorou um pouco, né? Tentei fazer a prova do IFES para professora substituta, mas imagina, eu formei com 20 anos de idade, Valfredo. 21 Caramba, anos de idade, era muito nova. Muito nova. Então era difícil. Aí saí mandando currículo para tudo quanto é lugar. Todas as empresas de nutrição animal, medicamento, todas receberam currículo meu em algum momento, nesse momento, e mensagem. Eu falei com Deus e o mundo, sabe? Não recebi nenhuma resposta, nem negativa, nem positiva. Não recebia nenhuma resposta. Eu falei assim, cara, difícil, né? Aí teve uma semana de zootecnia, um evento. O que eu fiz? 3 cópias de currículo embaixo do braço, vou lá assistir as palestras e ver o que vai acontecer. Um palestrante disse que precisava de um zootecnista para a empresa que ele trabalhava. Eu falei, cara, vai chover de gente em cima desse cara, né? Um monte de gente que formou comigo estava lá. Fiquei vigiando ele desceu ali do palco. Choveu você mais uma gota. Falei, mas eu vou lá. Cheguei lá, a única que tinha currículo era eu. Entreguei o currículo na mão dele já. Dali já conversou com os professores, fui para a entrevista. Um mês depois ele falou, ó, te escolhemos. Só que tem um detalhe, precisa de carro. Falei, ai, caramba. Meu pai numa condição financeira devendo, nome sujo. Pesado, meu né? pai não tinha carro nessa época, para você ter ideia. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí fui para casa, era no Rio de Janeiro. Fui para casa, pai, consegui o trabalho. Nossa, que legal então, mas é no Rio. Você não vai para o Rio? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu vou. Eu quero saber como você pode me ajudar, porque eu preciso de um carro. Não posso te dar um carro, não tem como te dar um carro. Falei, mas como você pode me ajudar? Ele me deu R$4.000 e falou, vê o que você consegue fazer com esses R$4.000. Virei Vitória de cabeça para baixo para achar um carro. Achei um Fiat Uno, só que eu tinha que financiar o resto. Custava R$19.000 o carro. Falei, cara, eu não tenho lastro, vou começar a trabalhar ainda. Já tinha ido no banco, não conseguia nada. Meu pai, sem chance, já estava para desistir. Na casa de uma tia minha, conversando com ela, chega um amigo
e falou assim, por que você está triste? Eu falei, por isso, isso e isso. Aí ele, levanta, vamos lá no banco, eu faço para você e para seu pai? Agora, vamos. Você vai fazer isso? Vou. Chamava Vitor Hugo, ele trabalhava embarcado na Petrobras. Fez o financiamento no nome dele e assim que tudo começou, Valfredo. Peguei o carrinho. Caramba. Eu não conhecia Guarapari e fui para o Rio de Janeiro dirigindo para trabalhar no interior do Rio de Janeiro. Para um emprego que pagava R$ 1.500 de salário. Rapaz, a gente acha que as coisas às vezes são fáceis, né? Eu não conhecia a sua história. Bacana história de vontade. Muita. De perseverança. Garra total. Né? E não é à toa que você está onde você está, não. Mas você é um exemplo, né? Mas aí eu te falo uma coisa. E é uma realidade, olha, é uma realidade de muita gente recém-formada. É uma realidade de muita gente recém-formada. Pouquíssimos saem da faculdade e já tem, às vezes, uma oportunidade que veio porque alguém indicou por isso, aquilo, aquilo outro. Difícil, mas falta garra nessa galera, Valfredo. Ter que fazer acontecer mesmo. É isso aí, pô. Tem que se colocar nas situações. De cara aqui agora com essa história sua. Tem que se colocar nas situações. E assim, você tá de parabéns. Na época ainda, mas você vai para lá para ganhar R$ 1.500. E eu falava assim, eu não tô indo pelos R$ 1.500. É uma vaga na minha área de atuação. É o meu trampolim, cara. Exatamente. Não me importa o quanto eu vou ganhar. Eu estarei inserida no mercado. Eu preciso disso para escalar. Eu preciso disso para escalar, exatamente. Então, assim, não me importava. O salário, imagina, o dono da empresa tinha um hotelzinho de beira de estrada. Deu um quartinho desse hotel para eu poder ficar lá. Então, eu morava nesse quartinho que não tinha cozinha, não tinha nada. Me virava ali. 50% do que eu recebia era para pagar o carro. Sim. E o resto eu tinha que me manter. Mas aí, o que aconteceu? Trabalho, não estava lá para trabalhar? Precisava me mostrar o meu valor. Em 8 meses, eu fui convidada para Tortuga. Tortuga, que era uma empresa, dali... Eu te conheci na época de Tortuga. Exatamente. E aí, o que aconteceu? O William, que era o gerente comercial na época, foi para um evento em Campos dos Goytacazes. Olha para você ver como que evento é importante. Também dessa questão de semana de zootecnia e tal. E aí lá ele me conheceu. Ele falou assim, caramba, você que é a menina que todo mundo tá falando que tá incomodando a gente pra caramba. Porque eu trabalhava numa empresa regional, era uma garota, mas eu chegava nas fazendas querendo resolver, dando a mão pro produtor, porque eu já tinha vivência de fazenda, apesar de ser muito nova, né? Exatamente. Então eu entendia a dor do cara. Eu falava a mesma língua que ele. E às vezes o representante ficava de cara. Eu falava assim, pô, mas o que essa menina tá falando? Demorei um pouco para ser ouvida, porque era mulher e era muito nova. Sim. Mas quando eu falava, o cara achava diferente. Porque eu tinha vivência. E na faculdade eu juntei a vivência com sabia o que estava falando. Você juntar a experiência, né, de uma vida toda trabalhando no campo, né, com conhecimento adquirido na faculdade, praticamente quando você saiu do VV, você saiu pronta. Exatamente. Então fui bater porteira. E aí ele falou assim, você que está incomodando. Vamos almoçar comigo? E aí a que era coordenadora do curso, do meu curso na época, que era a professora Araci, eu sou zootecnista por causa da Araci. Porque se ela não me pega no corredor, talvez eu fosse uma veterinária frustrada hoje. Entende? Verdade, então, assim, tem uma gratidão imensa por ela, porque... E aí ela estava junto, aí eu olhei para ela assim, ela, não, ele está falando a verdade. Eu achei que ele estivesse brincando, mas gerente da Tortuga, imagina, né? E ali, cara, esse cara que me contratou, ele não assinou minha carteira, ele atrasava o salário. Quando o William me abordou, eu estava com quase 2 meses de salário atrasado. Sabe o que eu falei sobre isso com ele? Nada. Eu queria que ele me conhecesse pelo meu trabalho, eu não tinha que chorar nada pro cara, né? Sim, claro. E aí ele me chamou para almoçar, ele, Araci, ele senta na mesa e fala assim, quanto você quer para sair de onde você tá? Eu falei assim, nossa, aí eu olhei para ela de novo, que era a minha referência, né? Ela não ia me enganar. Assim, me dá uma ajuda. Ela não ia me enganar.
E ela falou, não, ele está falando a verdade. Eu falei assim, olha, se você me der o que eu tenho hoje e me levar de volta para o Espírito Santo, eu tô indo. Aí ele, não, então vamos conversar. E a gente foi conversando, conseguimos enquadrar, entrei na Tortuga como promotora de vendas, com o dobro do salário, carro da empresa, telefone da empresa, computador da empresa. Minha vida mudou nessa hora, Valfredo. Pensa na pessoa feliz, era eu, porque assim, não tinha dinheiro para nada, pagando o carro com dificuldade. Meu pai sem carro, recebia um carro, eu tinha um Uninho. Sim. Usado. A Tortuga me deu um Gol Power 0. Nossa Senhora. Eu tava assim, ganhei na loteria, né? Peguei o Uninho, levei pro meu pai e falei, agora você tem carro, toma o carro. Aí ele, mas o que você quer pelo carro? Eu falei, nada. Falei, nada. Você consegue continuar pagando as prestações? Ele, consigo. Eu falei assim, e se apertar, você me fala, porque nós não podemos deixar Vitão na mão. Ele fez o financiamento, eu tenho que garantir o financiamento. E assim foi. Então, assim, evoluí o trabalho na Tortuga, fiquei lá 4 anos, passei por várias experiências lá. Agradeço o William por uma frase que ele me disse assim, como eu estudava muito e era muito engajada, eu também era muito brava. Uhum. E eu já tive o apelido de calcário reativo, assim, porque, sabe aquela coisa que pinga, ferve, eu era muito brava. E um dia ele falou comigo assim, Renata, me chamou no canto, e falou assim, não é o que você fala. Você está falando do William Gaed. William Gaed. Sim. Ele falou, não é o que você fala. O que você fala tá certo, mas é o como você fala. Fica todo mundo com raiva. Um pouco rude. Já às vai vezes, ficar, né? Porque você é nova. Você acabou de chegar. Você está falando numa coisa que você tem razão, mas a forma que você fala, você ofende. Uhum. De grossa mesmo. Eu era da roça, Valfredo. Então eu entrava assim, com o pé no peito, não queria nem saber. Você tinha tanta certeza do que você sabia. Que era complicado. Tem que ser assim. Às vezes a maneira de expressar podia. Aí você imagina, com quem já tinha espantar. 10 anos de empresa, fora o que tinha de experiência, chegar uma guria querendo botar banca, não vai dar certo nunca. Verdade. E aí ele me falou isso, na hora eu fiquei brava. E, lógico, não respondi porque eu respeitava muito a hierarquia, sabe? Sim. Também vindo da referência que eu tinha do meu avô. Por mais que eu não concordasse, vinha de cima, murcha a orelha, entende? E vamos que vamos. E aí eu internalizei essa frase, sabe? Eu falei, não é o que, é o como. Não é o que, é o como. E eu sempre fui de aprender muito. O que eu fiz? Preciso entender melhor isso. Fui para um MBA de gestão comercial. Ali estudei PNL, percebi que as coisas iam evoluir a partir de outra escala de conhecimento que não era só o técnico. Ah, entendi. E ali, o que era legal? Eu pegava a situação que eu vivia e levava para os professores da especialização. Ah, aconteceu isso, como é que eu resolvo aquilo? Esse comportamento, aí comecei a estudar gente. Começou a se lapidar. Comecei a me lapidar. Fiquei 4 anos ali, 2 anos de especialização. Isso ainda enquanto Tortuga. Falar na Tortuga, vou fazer um parêntese aqui, que eu vou mandar um abraço pro Wilton. O Wilton hoje é parceiro nosso, é representante. Trabalhei com ele. Da Tamares Livestock, é meu braço. Né, no município, no norte do Espírito Santo, atende ali sul da Bahia também, a divisa ali com Minas, é um parceirão. Wilton, tamo junto, meu velho. Só para já que você tem também, né, uma passagem, um período de trabalhar junto com o Wilton. Com ele certeza. também levantou, continua ainda, né, agora como representante, né? Mas continua aí à frente da DSM, da Isso. pasta da DSM. Então, ali, aconteceram algumas coisas ali no corporativo que algumas até eu sofri, tá? Só que me amadureceu muito, eu aprendi, eu já não era mais tão reativa. Então, fui evoluindo e dali teve uma situação que a Tortuga dispensou praticamente todos os promotores de venda a nível de Brasil. Quem não quisesse ser representante estava fora da empresa. E eu fui mantida na época. E aí aqui foi diferente. Eles tiraram 2 representantes e me colocaram no lugar e eu continuei sendo promotora. Tudo bem, mas eu percebia que tinha alguma coisa acontecendo
que não sei se ia seguir. E abri uma vaga de supervisão para o Rio de Janeiro. Eu já conhecia o Rio, já tinha trabalhado lá. Sim. Estava crescendo, fui conversar com o gerente na época, eu falei assim, cara, eu tenho interesse nessa vaga. De novo, era muito nova. Para supervisão tem que ser alguém mais experiente. Trazer um cara na época, eu não sei se veio do Mato Grosso ou do Goiás, eu falei assim, gente, até esse cara chegar aqui e entender o que é Rio de Janeiro, eu já tô aqui. Eu tô aqui. Né? Exato, aqui do lado. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, a vaga não é pra você. Eu falei assim, cara, então a tortuga tá pequena pra mim, já não dá mais. E ali todo mundo que estava acima de mim tinha 15 anos de empresa, 17 anos de empresa. Eu falei, não dá pra crescer aquaqui. Falei, vou ficar até... Jogou isso na lata ou você não, só eu pensou? raciocinando. Você tá dizendo que ela jogou na lata do cara, não. Não, eu raciocinando. Falei, cara, não dá pra ficar aqui. E aí teve uma situação de uma reunião que foi o que me deu certeza absoluta. Uma reunião que aconteceu com um cliente. Eu tinha passado algumas semanas acompanhando. Eu atendia algumas fazendas e o outro representante atendia outra. E aí eu passei acompanhando a fase de... como é que era? Era uma questão do SEIP, que tem essa pesagem de sobreano, sim. que eles sempre tinham problema, desclassificava muito animal, porque misturava animal e tal. Sim. Aí, cara, sabe aquela coisa... No intervalozinho, só para mostrar ao pessoal, a questão do SEIP é uma avaliação que é feita. Genética, isso. Avaliação genética, né, que tem alguns princípios. É um programa de avaliação. De características produtivas. Exatamente, dos animais. Então, dentro desse processo existem as pesagens. Exatamente. Né, e a sobreano é praticamente como se você estivesse chancelando o animal. Isso. Né? Então, assim, o animal que não tem o resultado positivo no final, praticamente ele fica fora do programa, né? E aí, olha como que é a coisa. Tem que, assim, animais daquela categoria, daquela idade, não pode estar com lote misturado, porque senão você perde classificação do animal. E aí, o que eu fiz? Me envolvi com a equipe da fazenda antes, e tem um detalhe importante, sabe? Como promotora de vendas, eu não precisava fazer isso. Meu trabalho era vender o sal mineral, mas era a fazenda que eu atendia, era um problema que eu sabia que existia. Uma semana antes me envolvi com os meninos ali, nós vamos fazer assim, assado, não sei o que e tal, e a equipe muito boa, ajustamos. Veio a semana dessa avaliação, cara, não machucou animal, não teve desclassificação, o negócio foi perfeito. E o dono da fazenda, que nunca elogiava ninguém, só batia... agradeceu a empresa pela minha atuação, me elogiou e tal. Então, você imagina, eu fui igual um balão. Eu fiquei, nossa, super satisfeita e tal. Beleza, depois que esse cara elogiou, a gente estava numa reunião. Me chama gerente, supervisor, outro representante e tal. E ele fala assim, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque o fulano não tem como fazer isso na outra fazenda. E o que ficou ruim? O proprietário pediu para que eu fosse na outra fazenda, que não era eu que atendia. Entendendo que eu era funcionária, não era representante, então a empresa poderia fazer essa movimentação. Quando ele me pediu... Uma limitação, o seu cargo limitava... Eu não resolvia isso. Quando ele me pediu para ir, eu falei, não sou eu que resolvo isso, você tem que ver com o supervisor e com o gerente. Quando eles disseram que eu não poderia ir, ele falou, então não compro mais 1 grama de sal, se ela não for. Mas eu não tinha culpa disso. Aí eu recebi a ordem assim, vai. E fui e fiz o que tinha que fazer. Depois teve essa reunião. Ele falou, você não pode fazer isso, você não pode acompanhar desse jeito. E aí sim eu falei verbalmente para todos eles. Eu não vou baixar a minha régua se vocês não conseguem subir a de vocês. A minha vai continuar aqui em cima. Se em algum momento vocês não... Aí a gente vê o que faz. Eu tô querendo entregar o meu melhor para o meu cliente, que coincidentemente é cliente de vocês também. Exatamente. Agora, vocês estão se limitando? Para vocês tá bom isso aqui? Tá bom ele não ter os resultados? Então ali eu falei assim, desculpa por fazer mais, mas eu vou continuar fazendo. E saí dali insatisfeitíssima. Eu falei assim, cara, ao invés deles fazerem o contrário, tentar
dá condição elogiar, pro outro. claro, não, e dá condição pro outro cara e fala assim: não, pode ir, você tem uma condição diferente, você é representante, mas assim, o cara é importante, tal, tal, tal. Nada, cara. Tentaram me. E ali teve férias coletiva no final, e nesse meio tempo veio a proposta, na época, da Socil, que hoje é ADM, né? Pertence à ADM, inclusive trabalhei enquanto ADM também, para assumir a gerência. Aí eu falei assim, cara, eu não estou conseguindo vaga na supervisão da Tortuga. Não vejo perspectiva de crescimento. Já estou insatisfeita mesmo, querendo sair. Quer saber? Só que eu tinha uma gratidão tão grande, porque eles me tiraram de uma situação que estava tão ruim, sabe, difícil, Valfredo? Né? E eu já estava na empresa há quase 4 anos. Mas eu falei, cara, tinha conhecido a dona Creuza, conversado pessoalmente. Então, assim, tinha uma ligação que naquela época, se tatuagem fosse muito fácil, eu tinha tatuado Tortuga, juro pra você. Ainda bem que eu não fiz isso. A gente vai amadurecendo. Então não foi fácil para a empresa me tirar de lá. A Socil me fez proposta para gerência, e a primeira eu não aceitei, e a segunda eu não aceitei. Na terceira eu fiz uma contraproposta. Se for assim, 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 assado, eu vou. Porque eu não queria sair da Tortuga, independente da situação, mesmo estando insatisfeito. Sim. E aí eles aceitaram. Eu falei assim, caramba, agora eu vou. Agora não tem jeito, não. Agora não tem jeito, agora eu vou ter que ir. E aí pedi demissão, entreguei tudo, saí de lá bem, os meninos são, cara, são fantásticos. E fiquei na Socil atendendo... Também me recordo de você em época de Socil. Então, aí fiquei lá há 10 anos. Bastante tempo. E atendi Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma parte de Minas, depois uma parte da Bahia, depois assumi só a área de gado de corte, porque lá a gente pegava tudo, né? Então trabalhei com equino, com peixe, com pet. E aí veio toda a evolução da parte de gestão. De saber o que é margem, como que o distribuidor trabalha, como que é feita uma distribuição, como que você estabelece markup de produto, o que é importante para o cara, o que não é, a avaliação dos 80-20, o que o cara tem que vender, e equipe, contrata equipe e manda a gente embora e prepara as pessoas. E eu sempre gostei de gente, né? Mais um conteúdo para entrar dentro do pacote, né? Bacana, legal. E aí a parte de gestão evoluiu muito nesse sentido, de desenvolvimento de pessoas, de contratação, de saber se colocar. E aí eu fui amadurecendo na forma de falar, de colocar as coisas, como que cobrava, como que ensinava. E fiquei lá 10 anos, cara. E aí, legal. Assim, só que como eu sempre fui muito técnica, eu pensava assim, puxa vida, um dia eu vou ser consultora. E na Socil tinha uma coisa que eu chegava em algumas fazendas e o consultor da fazenda já tinha em algum momento trabalhado na empresa. E em várias eu chegava e eles falavam assim, pô, já fui supervisor aí, como é que tá fulano, ciclano? Aí eu, caramba, eu acho que esse é o caminho, né? Porque... E aí a coisa foi evoluindo, até que um cliente falou assim, você podia me atender independente da empresa? Eu falei, cara, não posso. Só que eu tinha um gestor tão fantástico, que eu preciso citar ele, que é o Gustavo Lanza. Fica à vontade. Lá de São Paulo. Fantástico, cara. E ele via o potencial, ele via que eu podia ir mais longe. Às vezes ele enxergava até mais coisa em mim que nem eu via. E eu abri isso para ele e ele falou assim, cara, em algum momento você vai ter que pegar uma conta dessa para ver se você vai gostar, ver se é isso mesmo que você quer. Eu falei, mas como que eu faço isso na empresa? E quem disse que você não pode fazer estando na empresa? Eu falei, como assim, né? E era meu chefe falando. Quer saber? Vou pegar esse cliente e ver o que vai dar. E aí, conversei com esse cliente. Na época, ele tinha um consultor. E aí, conversando com outro amigo, eu falei assim, cara, mas eu acho que eu vou fazer de graça para ele ser meu case, né, e tal. E esse amigo, que é um grande empresário também, falou assim, tem isso também, tá? Eu tive bons mentores, viu, Valfredo? E aí ele falou assim, Renata, ninguém valoriza nada que é de graça. Isso é verdade.
esse cara tá te buscando porque o consultor dele não tá atendendo a demanda dele, senão ele não estava querendo que você atendesse. Você sabe quanto que esse cara cobra? Eu falei, sei, porque ele me passou as planilhas. Ele falou, então cobra o dobro. Eu falei, como assim? Aí ele falou, o que você tem a perder? Você tá trabalhando? Cobra o dobro. Aí fiz a proposta, botei o dobro e o cara nem titubeou, tá fechado. Aí liguei pro amigo e falei assim, amigo, que inclusive é o Décio Kepp, diretor financeiro do Grupo Águia Branca. Olha como eu estava bem orientada. E aí ele falou, aí eu falei assim, agora lascou, ele aceitou. Eu falei, então, desenvolve o contrato, vê como é que vai ser. E comecei, foi a primeira conta. No primeiro mês eu me arrependi amargamente, Valfredo. Porque passei a vida inteira fazendo cálculo de resultado, de ganho de peso, custo de diária, pá. Quando eu entrei na fazenda, o buraco era muito mais embaixo. Eu falei, cara, e agora? Não é só isso. Tem a logística das coisas, tinha tanta coisa para aprender ali, cara. Eu falei, nossa, e agora, cara? Como é que eu vou resolver isso? No primeiro mês... Foi o seu laboratório. Foi meu laboratório total e o cliente sabia. Só que qual era o diferencial? Ele também me conhecia e sabia que ele confiava que eu ia desenvolver, correr atrás e buscar de tudo que fosse necessário para fazer o negócio dele acontecer. Sim. E foi mesmo o que eu fiz. E fiquei lá durante 6 anos, imagina, desenvolvendo um trabalho na fazenda. Então essa foi a primeira. A partir dali a coisa começou a andar e eu sempre pensando, quando que vai acontecer a desvinculação, né? De eu virar mesmo a chave e sair totalmente da empresa. Renata, foi aí que você começou a pensar realmente em seguir a carreira solo? Eu já pensava, só não tinha coragem. E olha que eu não tenho coragem para poucas coisas. Foi um empurrãozinho, porque eu vi que era possível. Sim. E ali tudo começou. Veio pandemia, a empresa mandou todo mundo para casa. Eu falei, cara, não posso viajar pela empresa. Passou 1 mês, ninguém saía de casa. 2 meses, ninguém saía de casa. Eu falei, não posso ir pela empresa, mas pela consultoria eu posso. Então, a pandemia potencializou a minha consultoria. O agro não para, todo mundo precisava de atendimento e aquela confusão. E muito pelo contrário, nessa época, foi que os pecuaristas e os agricultores, todo mundo foi para a roça. Porque não tinha mais... Muita gente dentro do apartamento, você ficou preso. Exatamente. Então, pelo menos você tá na fazenda, com sua família, você sabe que está todo mundo livre ali. O contato com o visitante era muito menor, só entrava na fazenda autorizado. Então, assim, muita gente, eu me recordo, muitos clientes nossos foram para a fazenda e ficaram muito mais tempo do que depois que a pandemia. Tem gente que mudou de vez para a fazenda. Exatamente. Então, assim, eu tive acesso a muitas pessoas, eu realmente fui... Comecei a atender mais contas, aí veio a 2ª, a 3ª, a 4ª fazenda nessa época, até que a empresa resolveu voltar, nisso meu chefe mudou, e a equipe que eu tinha, depois de 10 anos de empresa, só tinha uma pessoa na equipe que não fui eu que contratei, todos os outros eu contratei, eu treinei, Então a coisa ia muito bem, muito tempo na mesma área. Mesmo na pandemia, com todo mundo lascado, a minha equipe cumpria a meta. Isso atendendo telefone e computador. Então eu estava numa zona de conforto. Imagina, ganhando bem na empresa, a empresa batendo cota e ainda a renda extra de 4 consultorias fora. Estava tranquilaça. E será que eu saio, né? Abandonar um alto salário? Porque eles tinham mudado uma questão salarial, enquanto todo mundo reclamou de novo. Eu falei, cara, vamos trabalhar aqui, porque agora o céu é o limite. Eu ultrapassei o céu. No ultrapassar o céu, incomodei. A empresa pensou, errei. Porque aí eu estava ganhando mais que meu chefe. E aí? Como é que faz numa situação dessa? Demite. E aí eu fui demitida. Em junho de 2021. Fiquei 2 anos sem ver meu chefe, quer dizer, aí mudou o chefe e tal. Quando o chefe novo me chamou para encontrar comigo, era para me demitir. Olha só. E aí, para mim, de bate-pronto, foi um alívio quando ele falou. Eu falei assim, nossa, não precisei decidir, decidiram para mim, né?
Mas depois foi um baque que eu falei assim, cara, 10 anos de empresa, a demissão não foi legal, o processo não foi legal. O cara me chamou num café de um supermercado sem me avisar nada, me deixou sem telefone, computador e carro ali. Aí ficou meio assim, ainda foi me levar em casa. Então, assim, o processo foi horroroso. Sim. Depois de 10 anos de empresa, né? Minimamente uma falta de delicadeza. Até, Total, né? total. De Deus. Mas, enfim. Enfim. Passou, foi, e eu falei, agora, consultoria. Cheguei em casa e chorei, Valfredo, numa quinta-feira. Na sexta-feira, telefone. Pá. Segunda-feira, eu estava no aeroporto embarcando para atender consultoria. Foi aí que surgiu a Go On? Aí ainda trabalhei um tempo. Como que você abre empresa? Você precisa de conseguir cliente, você tem que faturar, você tem que... E aí você não escolhe cliente, é o que abre a porta para você e você começa. Então, eu precisava entender tudo o que tinha que acontecer. Claro. Trabalhei alguns meses usando a empresa de uma amiga minha para emitir nota fiscal, até eu saber o que ia acontecer. Nesse meio tempo, o medo me fez participar de alguns processos seletivos. Por mais pressão que eu tivesse em casa, assim, tem que ter segurança, sair do CLT assim não dá. Sim. Ao mesmo tempo que eu queria sair já faz tempo, mas ficava isso. Então participei e tal, e ficava assim, meu pai, me ajuda, Senhor, você sempre me ajudou. Se não é para ser, não vai ser, me dá um sinal, sabe aquela coisa assim? Sim. E eu sempre tive muita fé. Eu falo que tudo que eu conquistei, 90% foi pela fé. 10% foi tudo que eu fiz, tá? E aí, as coisas não andavam nos processos seletivos, mas eu não deixava de fazer nada da consultoria e testando, prestando serviço para alguma empresa ali e tal. E foi o primeiro ano, 2022, que nasce a Go On, porque aí eu bati o martelo mesmo, falei, a consultoria, vou mergulhar nisso aqui, já peguei um caminho que não é fácil, porque não tem receita para consultoria. Você conversa com o consultor, Valfredo, mas quanto que você cobra pelo serviço tal? O cara fala a mais do que ele realmente cobra, ele não quer te falar, ele já olha para você como concorrente, é um negócio muito esquisito. Você tem pouca troca nesse sentido. Sim. E aí, como eu tinha uma visão já empresarial e fui buscar conhecimento fora do agro, totalmente fora do agro, para desenvolver a empresa. E aí comecei, como que eu escalo, o que é produto dentro da consultoria, não é só atendimento técnico, o que dá para fazer. Comecei a elencar os produtos, o que dá para vender, o que não dava e tal. Online, como é que eu faço isso, o que eu tenho que fazer para mostrar uma parte do meu trabalho. E aí a coisa foi acontecendo, me aproximei de pessoas que eram referência para mim, porque isso é uma coisa que eu sempre levei muito a sério também, que você está ali. E aí você chega num nível, você sai da nota 5, aí você vai subindo. Aí você chegou, você é nota 10 ali. Cara, eu sou nota 10 aqui, mas tem, né? Qual mesa que eu ainda vou? Aí você vai para outra mesa... Aí na outra mesa, você sai daqui felizão, né? Que você é nota 10 aqui. Você chega lá, todo mundo é nota 10, você é 7. Você fala, cara, aí duas coisas podem acontecer. Ou você se coloca na posição de aprendiz e vai aprender com os caras para evoluir. Ou você vai se reprimir e vai falar assim, não, eu prefiro ficar aqui, que eu sou 10 aqui, vou continuar sendo 10 aqui, tá bom. Mas eu nunca me satisfaço. Subi e fui ser o 7 lá. E aí já não sou mais o 7. Já subi um pouquinho. Não cheguei no 10 ainda. Então, estabeleci uma relação com uma galera que eu sempre fui muito fã e sempre admirei muito e que hoje eu tenho muito próximo, que me puxaram muito para cima. E comecei a fazer coisas muito diferentes. Então, a consultoria evoluiu muito. O negócio se desenvolveu e, assim, tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para fazer. E abrir mercados, porque aí eu realmente saí do estado. Essa primeira conta não foi aqui. Meu primeiro cliente capixaba, olha bem como é que são as coisas, Valfredo. Eu estou há quase 20 anos no mercado, trabalhei quase a vida inteira aqui, mas o primeiro cliente que me abriu a porta na consultoria foi no oeste da Bahia. Eu fui ter cliente capixaba
de 2024. Nossa Senhora. 21, 22 e 23 foram clientes fora daqui. Sul da Bahia, oeste da Bahia, Mato Grosso, Pará. Fui desenvolvendo o trabalho lá. Capixaba, por mais que eles me conhecessem, só foi acontecer ano passado. A gente vê você muito ativa na internet, né? Já acompanhei seu Instagram, acompanho ainda, a gente vê você postando resultados, dando dicas, falando bastante, entendeu? Sobre vários assuntos. Agora, você tem uma coisa bem específica na sua consultoria. Você desenvolveu o método 360, é isso? Isso. O que acontece? O que compõe isso? O que tem de especial nisso aí? Então, isso que eu vou te falar. 360 graus, ele compreende uma volta completa no círculo. Exato. Por que é 360? Eu falo que, assim, juntando tudo que eu já passei na vida, mais do que eu estudei, eu entendo que a fazenda ela se resume em 3 pontos fundamentais. Primeiro de tudo, processos. Processos precisam ser muito bem definidos dentro da fazenda. O segundo, ter pessoas nos lugares certos. E o terceiro é ter um operacional, um acompanhamento do operacional, um operacional que seja efetivo. Sim. Então, se você tem processo, pessoa na posição correta, cumprindo de forma eficiente aqueles processos, não tem como não dar certo. O problema é que para estabelecer esses processos é necessário uma mudança de cultura. Aí que a coisa pega para o pecuarista, porque a mudança de cultura tem que começar por ele. Não começa de baixo para cima, ela começa de cima para baixo. E depois de um tempo, a turma entende, a turma do operacional, que esses processos facilitam o trabalho. Só que antes de facilitar o trabalho, ela provoca uma mudança, e essa mudança gera resistência. Exatamente. Então, se a mudança fundamental não vier de cima, de quem é o cabeça do negócio, começa do dono, o gerente, o capataz, o vaqueiro, e o faz tudo da fazenda. Então, assim, é em cascata, não é rápido, é uma dificuldade. Então, o 360, ele trata do desenvolvimento de processos dentro da fazenda, na busca de eficiência desse processo todo. Se eu tenho esse processo, eu facilito coleta de dados. Se eu tenho uma boa coleta de dados, eu consigo interpretar isso e efetivamente usá-los para resolver a operação. Outro problema, as pessoas querem implantar tecnologia antes de estabelecer processo. E aí a coisa se perde. Vou adubar pasto. Não sei onde, não sei como, não sei quantas cabeças eu vou colocar mais ali. E aí o custo... Hoje pecuária não permite mais isso, né? É verdade. Então o 360, ele contempla o todo da fazenda, mas ele parte de estabelecer processos para ter um negócio mais organizado, para gerar bons dados. Aí lá na frente vou ter interpretação desses dados, aí vem toda a parte de gestão financeira e econômica do negócio, que impacta diretamente do operacional. Mas se o operacional não funcionar bem, que resultado econômico você vai ter? Claro. Entendeu? Então é disso que o 360 trata. A gente sabe o quanto é difícil. Às vezes você vê propriedades produtivas, estruturas bonitas, né, bem tecnificadas, aí você vai ver que o resultado, tipo assim, caramba... Não tem eficiência, né? Quando você vai ver, cara, não tem gestão. Exatamente. Não tem gestão. Não tem eficiência nos processos. Exatamente. Ou muitas vezes não tem uma equipe que entenda o papel dela dentro daquele processo. Por causa da falta de cultura. Precisa estabelecer uma cultura diferente. Só que é isso que eu estou falando. Quando você estabelece o processo, a mudança de cultura vai acontecer quando ele é cobrado por aquilo. Então, você chega numa fazenda e você fala, e aí, o que aconteceu hoje? Tá tudo bem aí? Qual é a resposta que você recebe? Na maioria das vezes, tá tudo bem, tá tudo bem. tá tudo beleza. Não, eu quero saber aquele lote tal você trocou quando? Esse pasto está descansando há quanto tempo? Aqui adubou, aqui não adubou? Qual que é a altura do pasto tal? Você não está falando para o cara fazer, mas a cobrança, o cara começa a suar se ele não tem resposta. E aí ele vai, não, fulano está vindo, eu vou ter que ir lá.
E aí a coisa começa a mudar. Sim. E aí sim você consegue impor a mudança de cultura. Ela acaba acontecendo, porque entra o processo, entra a cobrança por aquele processo. É lógico que as pessoas são preparadas por isso. Então não é um resultado de hoje para amanhã. É um resultado que leva tempo. E as pessoas não têm paciência, quer tudo para ontem. E não é assim que acontece. Mas a gente sabe que é aquela história. Se você pega uma propriedade, se você enxerga as potencialidades dela, se você implementa um processo de gestão, utiliza de tecnologia, né, com certeza os resultados vêm. E a gente sabe que o agro bem feito, exatamente. Ele é altamente lucrativo, né? E quando você fala assim, o método 360, ele é um método fechado. Não, existe o método, mas o caminho e o que você vai usar do método para cada fazenda depende da necessidade da fazenda. Tem fazenda que não tem dado nenhum, vai começar do zero, vai começar de uma forma. Tem fazenda que já tem dado. Isso que eu ia te outro perguntar. Caminho. Quando você chega numa propriedade, um exemplo, eu acabei de contratar a Renata. Quando você chega na propriedade, quais são os primeiros passos? Primeiro passo é fazer um levantamento geral se a fazenda não tem nada. Inclusive, para fazer a proposta de trabalho, eu sempre solicito uma visita técnica antes para conhecer a estrutura, tamanho, rebanho, estrutura que eu digo, de pasto, de cerca, de curral, ver condição de trabalho da equipe, entender a maturidade daquela equipe, para saber o que fazer, porque o método, não vou chegar lá, abrir a boca de todo mundo, não é assim que funciona. Sim. É o que vai resolver para aquela fazenda. Então, é sempre adaptado para a realidade daquela fazenda X. Então, hoje, para você ter ideia, aí a gente precisa do levantamento geral. E quando a gente fala de dados precisa de histórico. Então, leva tempo para você gerar um histórico e conseguir tomar decisão a partir daqueles dados. Sim. Mas a organização de processo operacional, ela já ocorre na primeira visita. Isso dá para melhorar, faz isso desse jeito. E aí a coisa vai evoluindo. Aí, a partir desse levantamento, desse diagnóstico, é que sai a proposta de trabalho continuado, que normalmente leva 2 anos, né? 1 ano de muito trabalho para um segundo ano de realmente começar a colher os resultados daquela base que foi construída. Então, eu digo muito o seguinte, Valfredo, que a técnica, o resultado, ele está diretamente relacionado à capacidade que você tem de aplicar aquela técnica com excelência. Então, que seja uma ou duas coisas, mas que seja muito bem feito para fazer aquela fazenda evoluir. Então, é uma escada que a fazenda nunca para de subir. E eu falo sempre isso, o que a gente vai fazer esse ano não significa que é o que nós vamos fazer ano que vem, porque nós vamos entender que várias coisas do processo podem evoluir e ser melhoradas e vai melhorar ano que vem. A fazenda está sempre fazendo, Está sempre fazendo, só que quando ela passa a ser gerida por processos, o resultado muda e a sua operação fica muito mais segura. Porque a pessoa já acorda de manhã já sabendo o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Se não tem processo, ele depende de um direcionamento. E se essa pessoa que direciona falta em algum momento, ou às vezes está super sobrecarregada, a operação não vai caminhar. Então, a gente precisa entender que tem a pessoa ali? Tem, mas ele precisa estabelecer bons processos para que a coisa realmente aconteça. A gente precisa trocar ocupação por produtividade. Então, às vezes, a gente tem uma equipe muito ocupada que não produz. Quando a gente organiza o processo, a gente transforma essa equipe muito ocupada em uma equipe altamente produtiva. Esse que é o impacto do processo bem organizado dentro das fazendas, e é isso que o conceito 360 leva para as fazendas. E um outro detalhe, né? A gente sabe que um dos gargalos do agro brasileiro é a sucessão. Sim. Se a gente for enxergar que uma fazenda produtiva é um bom negócio, até um jovem, né, da cidade, onde a família tem algum negócio rural produtivo, ele minimamente ele vai pensar, poxa, talvez eu não tenho
o perfil, não sou veterinário, não sou zootecnista, eu não me formei, né, em alguma coisa do ramo, mas eu sou um empresário. Poxa, como é que eu vou deixar um negócio que é lucrativo, que tá... Pô, eu vou encarar aquilo como empresa e vou continuar. Exatamente. Né? Então, eu vejo que uma propriedade produtiva, antes de mais nada, é um excelente negócio. Com certeza. Né? Isso aí também induz a sucessão. Com certeza. Né? Pecuária é lucrativa, só que não é um negócio fácil. E assim, ó, eu vi uma entrevista de um podcast essa semana até, e é um senhor que é pecuarista e ele fala assim, se você fizer 100 perguntas para um agricultor, até perdi a palavra que ele utilizou, mas ele fala assim, possivelmente você vai receber 100 respostas confiáveis. Se você fizer 5 perguntas para um pecuarista, talvez você receba uma confiável, mas possivelmente não será. Porque ele está naquela de fazer o que o pai fazia, o que o avô fazia, ele acha que ele sabe tudo. Sim. E aí eu vi muita gente nos comentários questionando, falando, não é mais assim. É sim. Ainda, infelizmente, ainda é. E é por isso que a própria Embrapa diz, 2030 tá aí, gente. E a Embrapa está dizendo que até 2030, 50% a 60% dos pecuaristas vão sair da atividade por falta de gestão, por falta de uso de tecnologia. Então, é real o que ele está falando. E ele é um pecuarista falando. Então, assim, choca um pouco. A gente precisa sair da zona de conforto, se colocar na cadeirinha ali. Tem muita coisa para fazer. Não é um negócio fácil, mas é um negócio lucrativo. E a gente precisa mudar e fazer o que precisa. E tudo começa no processo produtivo. É isso aí. Renata, você se tornou referência nesse segmento, tem algumas premiações, né, que você recebeu, tamanho destaque dessa teresense que está conquistando o mundo. Eu já sei que você tá tomando conta de fazenda fora do Brasil também. O que aconteceu? Mais do que isso até, eu acabei indo para a África, para Angola. Como é que foi isso? Então, isso que eu ia falar, mais do que ir para lá, eu acho que o processo para essa ida que foi muito legal, porque assim, eles tinham um problema de implantação de pastagens, de mudança de algumas coisas lá, trabalhando na recuperação da fazenda, vieram para o Brasil, desde 2018 eles estão vindo para o Brasil fazendo intercâmbio técnico. Chegaram na professora Janaína Matucelo. E eles queriam que ela fosse na fazenda. Na época ela não podia, eu fui a pessoa de confiança da Janaína, ela falou assim, conversa com a Renata, combina com a Renata, participou de reunião junto comigo, falando assim, não, ela vai, eu confio nela para que ela vá e resolva o que tem que resolver. Então, você imagina, Valfredo, ser indicada pela professora Janaína para um projeto desse? Bacana. Então, legal. Assim, cara, é um negócio que me deixa muito Nós, capixabas, orgulhosa. ficamos orgulhosos. Me deixa muito orgulhosa, assim, de ter essa confiança de pessoas como ela. Então, foi muito legal. Lá não é um país fácil. Não sei dizer se é um projeto que vai evoluir, apesar de ser um projeto muito grande. Eles têm um frigorífico só no país. Tem uma questão política muito complicada, muito adversa. Sim. Então é tudo muito difícil. Eu não posso falar nada da fazenda, porque eu assinei um termo de confidencialidade gigantesco, justamente por causa dessa dificuldade política que eles têm lá. Então, assim, segurança armada para todo lado, insegurança, é difícil. E a Renata está lá. E a Renata, você vai periodicamente... Eu sentia que eu tinha que ir. Para você ter ideia, eu fui ano passado... A previsão era de 4 vezes por ano e justamente por causa dessas situações eu não consegui voltar ainda. Então, assim, é uma situação bem difícil. Fora da nossa... Nem tanto pela fazenda, pela atividade, pela fazenda, não. Mas por questões que envolvem o país. E segurança da gente e tudo mais. Mas o que é legal? Pô, chegar na África, cara, o país da braquiária, né? E aí você vê... É verdade, você falou uma coisa que até então não tinha tentado, é mesmo. Aonde nasceu o negócio, e assim, e aí a gente trouxe a braquiária de lá,
E agora os caras, para formar o pasto deles, eles têm que levar semente daqui, porque lá não tem indústria. Então, assim, pegaram toda a base de organização e melhoramento da Embrapa e estão levando para lá. Então, é um negócio muito bacana, sabe? Ver isso, ver o consórcio de pastagem com leguminosa natural lá, porque o solo é absurdamente fértil. Então, assim, tecnicamente foi um negócio incrível. Eles conseguem conduzir isso legal? Consegue. Demora meses, né? Então, assim, perde janela de plantio, porque demora para chegar, aí compra de um ano para o outro, aí a semente está velha, então tem... mas por questões de organização, porque o solo permite, o clima permite... Cara, você pega uma análise de solo aqui, ela tem... Quando tá bom, 5 ppm de fósforo, 6 está muito bom. É muito normal a gente pegar 1,1, 2 ppm de fósforo. Sim. Lá dá 28, 30, 32, 35 ppm de fósforo solo, cara. Então é um negócio surreal. Então a experiência bacana, muito bacana assim nesse sentido, entendeu? Renata, a gente tem uma ideia de não estender muito, né? Então nós vamos começar a ir para os nossos fechamentos. Futuro. Futuro é o seguinte. Qual que é o seu planejamento? Não, posso contar. Vou te dar um spoiler, tá? De primeira mão, assim, porque o que acontece? Quando eu comecei com a consultoria, te falei da dificuldade em entender o que era o negócio consultoria. Porque você entra na fazenda já com a cabeça técnica e de usar a parte de gestão para resolver o problema da fazenda. Tá, e o negócio consultoria? Como é que cresce o negócio consultoria? O que precisa para você potencializar um negócio consultoria? O que é produto da consultoria? Como que você precifica os preços, assim, os produtos da consultoria? Claro. E aí eu tinha dificuldade de elencar tudo isso e tal, só que isso foi construído. E aí eu comecei a pegar um monte de conceitos, assim, tem um livro, cara, que eu acho que todo mundo tem que ler, que chama Mindset. É fantástico esse livro. E aí eu comecei a elencar as coisas e falei assim, cara, a gente precisa de mais gente assim. E aí eu vejo muita gente trabalhando com a consultoria, preso naquele conceito técnico ali, de adubar pasto, não sei o quê, e no cliente, com dificuldade de abrir novos clientes, de fazer a consultoria crescer, a prestação de serviço é difícil de escalar. Então, como que eu consegui escalar o meu negócio e está crescendo o meu negócio? Já está acontecendo, cara. A gente colocou tudo isso no papel e a gente estabeleceu o seguinte: nasce um projeto que possivelmente vai ser lançado em março, a nossa previsão já é liberar para março, de formação de consultores 360. E aí a gente vai trabalhar essa formação não pensando na consultoria da fazenda, mas no negócio dele como consultor, o que a gente faz dentro das fazendas, como que utilizam essas ferramentas para a gente espalhar esses caras aí a nível de Brasil. Então, espere que março, tudo isso que eu falei aqui, aquela história que o consultor não conta e tal, nós não só vamos contar, como vamos mostrar, ensinar e falar assim, vem com a gente, porque assim, o mercado está aí, tem muita gente querendo crescer, com dificuldade, e a gente vai pavimentar, a gente já pavimentou esse caminho. Então a ideia é, sai desse atoleiro aí, pega essa estradinha asfaltada aqui. Eu vou te dar as ferramentas. Exatamente. Para você seguir e seguir com a gente. Exato. Isso, esse é o nosso principal objetivo, criar um ecossistema. Porque aí o que acontece, Valfredo? Não tem escola para isso. Não tem. Não tem escola para isso. Você falar assim, há um tempo atrás me perguntaram, onde que você aprendeu tudo isso? Eu falei, cara, eu aprendi nos últimos 30 anos, pelo menos, que foi quando eu comecei a ter consciência e estudando, lendo livro de uma coisa ou de outra. E aí eu estudo, já querendo... Eu estou sempre buscando solução para algum problema, sabe? Eu tenho até colado no meu computador, Valfredo, o problema é a solução. Eu não tenho medo de problema. E aí, tudo que eu busco, mesmo fora do agro, é para solucionar algum problema que eu identifiquei. E, cara, foi muito tempo. Então, é muito tempo de estudo,
com muito tempo de aplicar tudo que eu estou estudando, tudo que eu estudei. Uhum. E a gente descreveu tudo isso, montou tudo isso, organizou tudo isso. Vamos pegar a galera pela mão para falar assim, agora vamos levar mais gente. Eu acho que parte de tudo que a gente faz é multiplicar o que a gente sabe. E essa foi uma forma que, ao invés de eu ter funcionário, crescer a consultoria, não. Vamos trabalhar aí os associados, preparar as pessoas. Exatamente. Exatamente. Você tocou num assunto que... bom, a Datamars é uma patrocinadora do nosso projeto. E um dos segmentos é justamente de cerca elétrica. Uhum. O Ernesto, que é o nosso gestor de pasta, fantástico, ele sempre fala, cara, algumas tecnologias, elas precisavam estar, nem que seja num período, numa faculdade que fosse de agronomia, de veterinária, que seja, né? Porque tamanha a importância de você dominar alguns assuntos, algumas ferramentas, né? A gente sabe o quanto é importante a pastagem, o manejo de pastagem e tudo tal, e a cerca elétrica precisa de ter conhecimento para você dominar. Cara, o principal, isso é extremamente importante. O principal, e a academia não ensina. Não. Que é a tá questão aí de aplicar, é ciência aplicada. Tá aí vocês tendo a ideia e a expertise, cara, nós vamos fazer alguma coisa, vamos lançar um curso onde a coisa vai estar atrelada. Com excelência aquilo que você aprendeu. Que às vezes você tem dúvida, Tem alimento mais barato para boi que capim? Não existe. Não tem. E aí era isso que eu ia falar agora. Você maneja capim sem cerca? Impossível. Não tem jeito. Você precisa da cerca. Não tem como ser eficiente. E aí, você vai trazer ele aqui, ele vai te contar isso, que é o Caio. E o Caio é o seguinte, nós tivemos um resultado no último ano fiscal, né, no último ano produtivo aí lá no Caio, com novilha, fêmea, Nelore, a pasto, suplementação de baixo consumo, mineralzinho linha branca aditivado, comendo assim 210 gramas de média de consumo durante os 5 meses de águas acima de 1 quilo. Que bom, né? Cerca elétrica móvel. Manejo, cara. Manejo. E tem gente buscando isso, trabalhando com alto nível de suplementação e não está conseguindo. Operação, processo. Seguir os processos da forma correta. Nada contra quem suplementa. Mas eu acho que você não pode ficar dependente do suplemento. Valfredo, né? imagina. Tem que entrar na questão estratégica, né, da nutrição. Isso, pensa no seguinte, se você consegue potencializar nesse nível, usando muito bem, de forma eficiente, o pasto, você pode aumentar o nível de suplementação, mas olha para onde você vai com o nível de suplementação. Se você já ganha 1 quilo só com pasto manejando a ponta, se você bota um produto de alto consumo, exato, você vai ter consumo próximo de confinamento nessa fase. Olha quanto você antecipa o ciclo, olha como isso vai afetar seu giro. Então não é nada contra a suplementação. Só que eu bato muito porque é muito mais fácil você abrir saco de um produto e botar no coxo do que manejar pasto, do que fazer o cara trocar o gado 5, 6 vezes ou todo dia às vezes do piquete. Sim. Entende? Do que ir lá 2 vezes por semana, ou que seja 1 vez por dia, ir lá abrir o saco e botar no coxo, entendeu? E haja logística para isso, e haja desembolso. Então, faça o básico muito bem feito e assusta o resultado do pasto. Porque quando a gente tira e chega nisso, você fala, cara, na hora que eu suplementar, na hora que eu conseguir multiplicar isso para outras partes da fazenda, olha o quanto que eu vou conseguir produzir. Verdade. Então, assim, tem fazenda hoje que eu atendo que uma parte da fazenda é rotacionada, a outra parte da fazenda é cerca elétrica móvel e a outra parte da fazenda é alternado. Tem 3 tipos de manejo diferentes. O que é melhor? Não interessa o que é melhor. A questão é que a fazenda vai evoluir de acordo com a equipe dela e de acordo com a região dela. Às vezes tem área muito morrada e tal que você só consegue fazer o alternado, não dá para potencializar demais. Vai ter aquela área que você aduba, que você consegue botar mais pressão ali. Vai ter área que você vai fazer o rotacionado sem adubar. Então você segura na lotação, mas o ganho de peso é alto. Sim. Aí chega lá, não, beleza, agora eu posso suplementar. Porque eu atingi uma eficiência aqui, eu sei o que está acontecendo, eu vou suplementar, vou potencializar meu ganho. Para eu tomar esse tipo de decisão,
eu tenho que ter os processos bem alinhados e eu preciso de dado. Porque sem dado, eu não tangibilizo a coisa. Para tomar decisão, para tomar a decisão correta. Exatamente. Bacana. Então é por aí. Valfredo, eu fico aqui até amanhã para falar disso. Então. Fica tranquila que você vai voltar. Você vai me chamar mais vezes? Vou te chamar, inclusive, para você dar um spoiler, entendeu? Dos primeiros resultados de como vai estar esse novo projeto. Essa Academia 360, o nome vai ser esse, por um acaso, ou não? Academia 360? Consultor 360. Olha que bacana, que legal. Show de bola. Vamos multiplicar isso aí. Você vai aí. retornar para poder falar desse projeto aí, os resultados. Legal, Quero deixar com você cara, presente. Obrigado. Valfredo, sabe eu que sei eu que amo a Campo, boné. Eu sei que a Campo a gente usa bastante, né? Usa. Então, eu uso muito. Vou deixar com você aí para Pode você ter lembrar da sua certeza participação. Que vai estar Faz na minha uma cabeça. foto e coloca no seu Instagram e pede para seguir a certeza. gente, que eu sei que vai dar muito efeito. Com certeza. Legal, te muito agradeço. bacana. Obrigado. Não, adoro Espero boné. que você tenha gostado, né, dessa participação aqui com a gente. Foi muito bom ter você. E as portas estão sempre abertas para você, Renata. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Como eu já falei no início, a conversa com você sempre flui de uma forma assim muito gostosa, muito natural. Bacana, é muito obrigado. bom ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. E agora vamos abrir os assuntos técnicos, né? Voltar para tratar alguma coisa específica. Então fico aí à sua disposição. Vamos sim. Essa é a ideia do nosso podcast. Trazer exemplos de sucesso. Você é uma conterrânea de Santa Teresa que saiu ali do interiorzinho e está voando e tomando conta de Santa Teresa para o mundo. Você está de parabéns. Legal, obrigada. Não conhecia a sua história, fiquei muito feliz de poder aprender um pouco mais com você. Que legal, obrigada, cara. Nosso podcast vai ficando por aqui, no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars, Livestock, Biosanto e também Nelore Eringia, Nelore Capixaba e ACNB. Ufa! São bons parceiros e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado!